É importante dizer a vocês aqui nessa noite que a primeira igreja, primitiva, a primeira igreja de Cristo, a igreja legítima, essa igreja ela tinha uma forma de comportamento ministerial e testemunho. Ela se dedicava não só a fazer progredir a obra dele, de representar a sua continuidade na terra, mas inclusive isso, preservar os aspectos do que ele foi na história. Essa preservação é uma preocupação que está no evangelho que nosso Senhor pregou. O caminho e a porta que conduz o homem a uma salvação, com ele não pode ter interferências filosóficas e humanas. E ele deixou claro isso. Se houver, muita gente vai se condenar porque Deus não vai honrar. Então, essa postura de trazer à igreja esse pedido de que ela realmente assuma a posição de lutar por uma fé legítima, que quero dizer, de preservação de obra do que se refere a Cristo, isso é um dever, não é uma opção. Quem faz isso está lutando por almas e está demonstrando que valeu a pena Jesus descer aqui nessa terra. Já aqueles que abriram mão disso, você já sabe o que eles são. Agora, esse detalhe em Romanos 6:1, Paulo também, ele expressa aí a preocupação, e a mesma preocupação já dentro de um ministério apostólico. Percebe-se que a preocupação dele realmente seja a mesma, de que todos se mantenham legítimos naquilo que professam, tendo em vista que o alto sacrifício de Cristo é a fonte suprema dessa graça, deste amor e dessa misericórdia que nós cremos e professamos aqui. Ele é a fonte, ele é a raiz disso. Então, quando queremos falar sobre a graça de Deus, ou quando queremos falar sobre a salvação dele, nós buscamos a raiz, nós buscamos a fonte, não isso, o pensamento alheio. Bom, há um detalhe importante que é isso que na verdade ele me orientou a tratar com vocês aqui. A forma como na verdade nós temos que interpretar e entender e compreender sobre o amor de Deus. E quando falamos da graça de Deus, falamos do seu amor, da sua misericórdia. Tá? Bom, o amor de Deus, no que diz respeito à doutrina bíblica, e levando em conta o que Jesus pregou, o amor de Deus não foi revelado para ser sentido por nenhum de nós. Ele foi revelado para ser conhecido. Porque é por consciência que você chega ao amor dele. Não por sentimentos. Perdão. Você pode conhecer o amor dele e aceitá-lo. Mas não isso, diretamente senti-lo. Porque é o que na verdade a filosofia trabalha. O mecanismo das cordas do sentimento, né? Que tocando as cordas do sentimento do ser humano, ele é conduzido por influências, por interesses, mas não por conhecimento. Pastor, qual a diferença de conhecer o amor de Deus e sentir o amor de Deus? Porque conhecendo o amor dele, você tem possibilidades de se salvar por ele, por meio de orientação. Sentindo o amor dele, você não tem essas condições. Não que eu estou querendo dizer que a gente anula completamente o sentimento aqui, não. O sentimento, ele não é o contexto. Ele é uma parte. O conhecimento é tudo. Entenderam? Então eu quero sentir o amor de Deus. Você não vai sentir. Só irá sentir se você conhecer e aceitar. Antes disso, é pura vertigem. Agora, se a gente levar a sério isso aqui, muita gente sente muita coisa pensando que é de Deus, e não é. É impressão. É carne. Porque para o amor de Deus se revelar na vida de uma pessoa, ela precisa ter a orientação. Então aqui a gente começa a trabalhar essa preocupação. Aonde o amor de Deus se revela? O amor de Deus se revela em você, o amor de Deus se revela em mim. Quando eu falo se revela, se inicia. Ele se inicia numa experiência com você, dentro de uma intimidade, não. Fora de você e de mim, porque veio dentro da história.
Que é isso que vocês aprendem em seminário aqui. O amor de Deus, a graça de Deus prega uma ação. Testemunha uma ação do que Ele foi capaz de fazer por nós. Que é bem diferente do que você acreditar. É saber dele o que Ele fez. O acreditar vem depois. O sentir vem depois. A primeira coisa que se determina na experiência da fé de um homem com a redenção é que Jesus seja a demonstração suprema disso, do amor de Deus. E nele está a ação. O verbo que se fez carne, o verbo que é Deus, o verbo que estava com Deus. A ação. Então, se nós formos trazer uma interpretação da salvação por meio da graça de Deus, que se auto-revelou na pessoa exclusiva do Cristo, que se fez Jesus, usando Ele como instrumento de demonstração disso, do que Deus foi capaz de testemunhar a nível de amor e misericórdia, existe sim chances de que eu e você tenhamos esse conhecimento. A raiz do que eu falava aqui, do que é para se entender e compreender sobre o amor de Deus. Quando a gente começa a traduzir a graça de Deus como um termo a ser aplicado, o significado desse termo define que para ele existir, graça, que é onde mais se encontra no Novo Testamento esse termo, tá? Porque no Novo Testamento ele está tão assim, presente, ativo, existente. Porque entende-se que na pessoa do filho dele, ele demonstrou algo para a humanidade que ele nunca fez na história. Por isso tão intenso ali, naquela época da história. Mas em compensação, do que diz respeito ao significado, quando nós entramos na tradução desse termo, tá? Que eu não vou nem mencionar aqui, não há porquê, define-se que a graça, como termo, ela não existe se não houver um doador para ela. Então Deus precisa se prontificar em ser a ação disso, o propósito disso, para que esse termo possa realmente existir. A graça de Deus não pode, de forma nenhuma, ser teórica. Ela precisa ser um testemunho. Não é uma frase, uma palavra que eu digo, mas um testemunho que eu apregou. Por isso somos pregadores da palavra, porque alguma coisa aconteceu da parte dele que nós queremos comunicar aqui aos homens. E o entendimento é que isso existe, que isso não é uma teoria. Então este termo que eu estou me referindo aqui, que traz como significado favor e bênção da parte de Deus, obviamente, misericórdia, benevolência, porque é uma virtude, e dele específica, isso está assegurado debaixo de uma visão administrativa. E quero dizer, se há um doador, há quem administra. E ninguém vai passar por cima dele. Porque ele vai dizer como, quando ou em quem esta ação vai se cumprir depois do que ele fez. Se entendemos que Deus é o administrador disso, em momento nenhum ele irá ceder ou abrir mão de alguma coisa que pregue e define princípio. Isso é fato. Você não vai conseguir atingir a graça. Ela vai te atingir. Você não vai buscar o amor de Deus. Ele vai ser derramado. E nas condições que ele julgou. Dentro das condições que ele implica graça. O que eu quero dizer, ninguém aqui debaixo do céu e da terra vai ter condições de manipular isso. Por isso a palavra de Deus é uma coisa tão séria. Porque se você sair filosofando e falando e apregoando, determinando coisas sobre Deus, isso é aleatório. Para não dizer em alguns casos, impossível de que isso aconteça. Por quê? Porque a ação não começa em você nem em mim, começa da parte dele. Porque ele é o autor. Porque ele é o doador. E aquele que vai administrar. Como esse plano vai acontecer? Se Deus tem um propósito de me amar, de me dar condições, ou de me garantir misericórdia, isso tem que ser da parte dele, não pode começar em mim.
Mas alguns de vocês insistem de que isso pode ser uma intimidade. Pelas Escrituras você não vai conseguir provar isso. De que Deus seja uma intimidade para você. Deus não é uma intimidade, antes de tudo, Ele é um acontecimento histórico fora de você. Ele é Ele mesmo, independe de mim, de você ou de sentimentos. Exemplo, Deus pode ser uma coisa que se você conhecê-lo de verdade, você não vai querer aceitar. E aí? Como é que fica esse propósito aí? Por que Deus tem que ser uma coisa que todo mundo tem que aceitar? Por que não pode discordar? Quando todo mundo aceita, alguma coisa está errada, senhores. Quando todo mundo aplaude e concorda, alguma coisa está errada, caramba. Por que mataram o filho dele quando desceu aqui? Porque o maior número foram aqueles que odiaram, não aqueles que amaram. Agora vocês querem botar uma coisa na cabeça de vocês que não existe na Bíblia, não existe nas Escrituras e nos acontecimentos históricos dele. De que Deus realmente exista ou inicia existência ou propósito a partir de uma intimidade com o homem. Jamais. Porque se anula a vinda do filho dele aqui, que é um acontecimento que está fora de mim, de você e de todos, tá? Então deixa claro João 17, como todos os textos que nós podemos levantar sobre isso, que a graça de Deus, a misericórdia dele, a benevolência dele, tem visão jurídica e administrativa, ou seja, ela está depositada, penhorada em uma obra, em um autor. E dali, só sai quando Deus quer. Só sai quando Ele libera. Só sai quando Ele aprova. Só sai quando Ele gosta do que Ele vê em você. Aí se a gente passar a viver dos princípios dEle, e dos seus julgamentos, eu quero ver a igreja aqui na terra fazer do céu descer alguma coisa para você ou para mim, que ela orou forte. E pode ter certeza que eu estou desafiando e julgando todo espírito que está na igreja hoje, que assume, e eu digo espírito do homem, que assume a frente administrativa disso, de quando, quem ou como a graça de Deus vai agir. Não é pela tua fé. Não é pela minha fé, não é pela autoridade da igreja que as coisas do céu acontecem aqui. Mas quando Ele quer, e precisa ser da sua forma.